Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo e futebol e regatas, valeu? Ó, não é publi não, tá? Tô usando minha garrafinha, obrigado Golcase, é porque eu tô achando ela tão boa, cara, tão boa essa garrafinha, que, pô, tô fazendo ela nos vídeos, tô usando ela nos vídeos, aí ó, Brown número 13, porra, iradíssima. Design da camisa número 2. A camisa preta é a 2 e a branca é a 3. Eu não tenho essa camisa. Hã? Eu não tenho essa camisa. Pô, mas você acha essa camisa muito bonita? Acho, eu queria. Então eu vou te dar uma de presente. Tá registrado aí, rapaziada. Você jura, vô? Não. Bom, rapaziada, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Pra vocês que são novos aqui no canal, pra galera mais das antigas, né? Já conhece a Vitorinha. Vitorinha, dá um Oi, salve pra galera. galera. Porque tem muita gente nova aqui, tá? Ah, Tem é? uns 2.000 inscritos novos aí nos últimos vídeos aí que chegaram, né? No canal Brown e Fogo, desde a troca do comando técnico. Valeu, bastante gente nova assistindo aqui o conteúdo. Seguinte, pessoal, vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre tudo que tá acontecendo aí, beleza? Completando o último vídeo, né, em que os últimos temas eu não consegui tratar com muita profundidade, né, a gente preferiu dar uma atenção mais especial à situação do Barreira, né, do mercado do Botafogo, né. Esse vídeo também não deixa de ter a questão do mercado, a questão do Gregory, mas a gente contextualiza primeiro sobre a questão do John Textor, né. Primeiro, o David Ancelotti, repito, eu não vou ficar aqui falando, nossa, os jogadores... É aquela notícia padrão de os jogadores estão encantados com não sei o que. Eu não falei com nenhum jogador, tá? E pra mim é muito notório, muito nítido, né? Que os jogadores vão gostar de um método de treinamento de um cara que era o braço direito de um dos maiores treinadores do mundo que estava treinando até pouquíssimas semanas o Real Madrid. Então, assim, é evidente, né? Que a qualidade do treinamento dele vai ser boa, né? Obviamente a gente vai avaliar agora as escalações, a maneira que ele adequa ao modelo de jogo dele às peças que estão sendo utilizadas, né? A gestão do grupo, que dizem que é muito boa, como é que ele vai lidar com situações ali de jogo, de pressão, tudo mais, né? Enfim, o temperamento dele com as coletivas de imprensa, com o futebol brasileiro e com todas as dificuldades, né? As nuances que se tem aqui no Brasil, que não se tem no futebol europeu, beleza? E assim, cara, o David Ancelotti estava com o Joel Carli, beleza? Para assistir, né, o jogo, né? O David Ancelotti e o Carli estavam no Luso Brasileiro agora, assistindo Botafogo e Flamengo Sub-20. É muito bacana, né? Essa proatividade do David. O jogo terminou 2-2, né? O Botafogo fez até um bom primeiro tempo, depois tomou um gol e aí empatou o jogo na força de vontade depois. Perdeu muitos gols no primeiro tempo, eu tava assistindo esse jogo lá na academia. Mas... seguinte, né? Questão do John Textor também. O que eu acho interessante, o que eu discordo na questão do Textor. O Textor, ele é um cara, mano, que a galera que não conversa com ele em off, e óbvio, né? Porra, nem todo mundo vai ter a possibilidade de conversar com o Textor em off. Mas ele é um cara que, externamente, né, pra imprensa, pra torcida, ele sempre passa a confiança que ele tá tendo no treinador. Faltando um dia pra demissão do Paiva, que eu confesso, tá, eu não esperava que fosse acontecer. Eu achava que ele ia dar um pouco mais de espaço, né? Mas não aconteceu. Uma página, né, no Twitter publicou: Textorama Renato Paiva. Não tem o que fazer, vai ser com ele até o final. Eu olhei pra essa porra e falei, cara, o cara não faz a menor ideia do que ele tá falando, né? Porque, porra, externamente, e pra mim é o correto a se fazer. Quando você tem roupa suja, se lava em casa. Você não vai ficar esculachando o jogador pra imprensa, pro torcedor, em público, na sua rede social. Isso não existe, gente. Não... É uma parada que eu sempre critiquei, né? Por exemplo, no Montenegro, né? Que ele ficava esculachando os jogadores em público. Jogadores esse que ele contratava. Né? E que ele ficava igual agora o presidente do América Mineiro. Esse time é uma merda, time horroroso. É o time que ele criou, ele montou, ele é o presidente. Né? E ele tá jogando o time pros leões. Ele não tá lidando com isso internamente. Só que internamente o John Textor, mano, ele é muito chato com os comandantes do Botafogo. Certo? Exageradamente até às vezes, né? Por exemplo, se você sentar para conversar, né, com o Textor
sobre o trabalho do Arthur Jorge, ele tem várias ressalvas, vários pontos negativos sobre substituição, modelo de jogo, coisas que ele estava puto. Ele ficou muito irritado, né? Por exemplo, e essa ele nem me falou, né? Mas ele já falou, ele chegou a publicar nas entrelinhas depois que o Arthur Jorge falou sobre quartas de final, Botafogo e São Paulo no Morumbi, que o Botafogo recuou demais, né? Ele tem esse problema da questão do recuar, né? A Madeira, como o Botafogo se mostra como produto futebol, sabe? Então, assim, agora, tem os exageros, né? Somos melhores que o Atlético de Madrid, era pra gente ter jogado pra frente. Não é por aí, né? Contra o Atlético de Madrid, cara, o Botafogo ele tinha uma missão, se classificar pra próxima fase. O Botafogo ele tinha que fazer o tempo passar, irmão. Dane-se, até financeiramente falando, o Botafogo tinha que fazer isso, cara. Né? Não tinha jeito, o Botafogo tinha que passar. Se o Botafogo se lança pra frente, toma 1, 2, 3 gols do Atlético de Madrid, é uma merda. O Botafogo ia ser eliminado, certo? Contra o Palmeiras, eu concordo. Né? O Textor ainda fala, somos melhores que o Palmeiras. Né? O Palmeiras não é o PSG. Eu acho que são times da mesma prateleira, cada um com suas qualidades, com as suas virtudes, com seus defeitos, e que dá pra ter um nível de enfrentamento, é o que eu falei. Contra o Palmeiras, eu saí do estádio falando isso, eu preferia ter perdido por 3-0 pro Palmeiras, só que jogando bola, com o Cuiabano tendo sido escalado, com o Montoro tendo sido escalado, e não 3 volantes, não se recusando a jogar. O Botafogo se comportou contra o Palmeiras como se ele fosse o CSA, como se ele fosse o Cuiabá, e não dá pra aceitar isso, gente. Contra o Paris Saint-Germain, você jogar sem a bola, é óbvio que você tem que fazer isso. Contra o Palmeiras, não. Certo? E ter alguém que pensa no Botafogo desse modo, eu acho muito importante. Tá certo? E agora a gente começa a falar sobre a questão do Gregore. Tá certo? Seguinte, confirmada, né? Na verdade, essa informação, vou ser muito sincero com vocês, tá? É uma informação que eu já tenho desde maio, que a possibilidade era enorme, né? Que a saída do Gregore era iminente. Vocês devem ter visto um vídeo meu na semana passada em que eu falo, né? Do receio que eu tinha na questão do Gregore e tudo mais. Do assédio que ele vinha recebendo no mundo árabe. E agora, né, parece que está se confirmando. O Al Rayyan, a pedido do Arthur Jorge, já estava querendo ele no início do ano. E agora parece que está se confirmando. Acho que pode ter pressão do empresário. Acho que pode ter pressão familiar. Acho que pesa o lado financeiro. Enfim, é a escolha que eu faria para a carreira? Não. Certo? O Gregore está sendo monitorado pela seleção brasileira. Rodrigo Caetano, diretor executivo da CBF, ele acabou de dizer que o Gregore está no radar da seleção. O Gregore ele vai ser treinado, ele seria treinado pelo David Ancelotti, né, que é o auxiliar técnico, até o momento era o auxiliar técnico da seleção brasileira, vai estar na Copa do Mundo e é filho do treinador, é filho do Carlo Ancelotti. Então, assim, é uma escolha que eu não faria agora. Se eu fosse o Gregore, eu ficava mais um ano no Botafogo, e aí, em 2026 e tal, eu pensaria em rumar, né, para o mundo árabe. É claro que o cavalo ele pode não passar 2 vezes. Né? O salário que ele vai receber por lá é muito maior. Né? Ele já vai receber uma bonificação dessa transferência que pode ser efetuada em 8 milhões ali de euros. Né? Que a multa ela cresceu um pouco. Né? Acho que de 8 a 10 milhões de euros, a gente não sabe exatamente qual que é. Mas assim, é uma escolha dele. Não vou cair aqui nessa ideia de mercenário, de traidor, tudo mais. Acho que traidor se ele fosse para um rival do Botafogo, traidor se ele fosse para uma equipe que disputa aqui com o Botafogo por uma pechincha a mais. Agora, se ele honestamente vira para o Botafogo de maneira transparente e fala, cara, eu quero sair, tá tudo certo. Você só não pode sair pela porta dos fundos como alguns fizeram. Né? Mas, sendo franco, sendo honesto, cada um com a sua escolha. E assim, cara, sendo muito sincero, claro que o Gregore é um jogador importante, mas eu acho que esse scout ele já se provou muito competente a ponto de ter buscado o próprio Gregore, que não era titular no Inter Miami e virou um dos melhores volantes do Brasil, né, marcando. Então eu acho que é muito mais fácil, né, eu diria, não vou dizer que é fácil, né, mas eu acho que é muito menos complexo você contratar um jogador da característica do Gregore, que é aquele jogador de combate, de desarme, é aquele famoso cão de guarda. É mais fácil você achar esse jogador no mercado do que você achar um Alan, por exemplo. Do que você achar um Marlon Freitas, que a torcida do Botafogo pega tanto no pé,
né? Sem Marlon não existe Gregory, e vice-versa. Eu não estou falando propriamente dos dois, mas sem um cão de guarda, né, não existe o volante construtor. E sem esse volante, que é um cara mais de circulação de posse, que pode não ter mais, né, tanto poder de marcação, também não vai ter o cão de guarda, que é aquele cara que marca muito bem, mas tem a limitação para trabalhar a bola, certo? É muito mais difícil você achar um jogador que constrói do que um jogador que destrói. Então o Gregory tem sua qualidade, beleza? Mas eu acho que ele não é insubstituível. Eu acho que dá para encontrar jogadores no mercado, tá? Sejam eles gringos, sejam jogadores do mercado sul-americano, do mercado alternativo, do mercado europeu. Dá para encontrar jogadores que substituam bem o Gregory, tá certo? E se Deus quiser assim também, pelo amor de Deus, eu acho que o Gregory a gente tem que ser grato e lembrar positivamente da passagem do Gregory com a camisa do Botafogo, mas se Deus quiser um volante com um pouquinho mais de cabeça também, sabe? Porque numa dessa ele foi expulso, mesmo que injustamente, num lance de imprudência contra o Bahia, e a gente foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ele foi expulso com 30 segundos no jogo mais importante da história do Botafogo. Hoje em dia todo mundo lembra disso, campeão com 10 em campo e tal, mas, né, a gente sabe que o que ele fez poderia ter acabado com tudo, correto? Numa imprudência bizarra. E agora na Copa do Mundo de Clubes, faltando 1 minuto para acabar o jogo, ele me enrola para bater uma falta e toma o 3º cartão amarelo e não joga contra o Palmeiras. E prejudica completamente a equipe, porque o time é dependente do seu combate. Certo? Então, assim, a única coisa que me irritava muito no Gregory era essa falta de discernimento, essa falta de responsabilidade em momentos importantes, correto? Mas é um cara, assim, um exímio marcador, um puta profissional, um cara que tá, assim, na história do Botafogo, e que merece, sim, a boa lembrança do torcedor do Glorioso. Mas, repito, não é insubstituível, correto? É isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tamo junto. E fui.